Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, resolveram as atividades propostas a respeito do velho mar? Então, eu não sei se vocês viram lá, mas é um texto com bastante emoção, né? É um texto que tem bastante subjetividade, é um texto que trabalha muito a nossa imaginação, visto que a gente fica imaginando a cena, né? É um texto muito bonito, é um texto que mexe muito com o leitor, tá? É um romance, não é um romance pequeno, é um romance bem grande, bem extenso, né? De um dos ícones da literatura mundial, tá certo? Então, gente, acredito que vocês tenham resolvido as questões, eu vou corrigi-las, né? Haverá um dia para nós corrigirmos tudo, se Deus quiser, né? Na página 63 vai falar mais um pouco sobre o mar, dizendo que o mar ainda é cenário de uma obra instigante, que é Max e os Felinos, que vocês já conhecem. O ano passado nós já lemos esse texto, né? Nós falamos dele em sala, nós discorremos sobre ele, né? Já falamos sobre o leitmotiv. O que é o leitmotiv? Né? O leitmotiv, na verdade, é como se fosse um plágio, né? A gente já viu lá as Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi, esse filme, ele foi baseado na leitura que o autor fez de Max e os Felinos, né? E infelizmente não deu crédito ao Moacir Scler. Nós falamos disso ano passado, conversamos, nós demos uma adiantada na apostila o ano passado, né? E aí, isso que é bom, a gente comentar tudo, né? Não ficar apenas na apostila. O ano passado, eu já sabendo que esse texto estaria neste bimestre com vocês, e aí, então, eu já pedi para vocês lerem, tá bem? Vocês ignorem o grito do Tiago, eu estou gravando aqui na cozinha, estou com a voz horrível, porque eu tive rouca a semana inteira e com muita dor de garganta, agora que minha voz está melhor, tá bem? Então vamos lá. O texto vai falar de Max, né? Já no momento crucial. Ele já está no Scalar, né? E lá ele encontra uma fera, um jaguar, e aí a gente vê as impressões que o Max tem do jaguar, tá certo? E essa atividade, ela vai propor para vocês intervalos. Você vai fazer a leitura, aparece no box do lado, com pequenos intervalos. O intervalo 2, o intervalo 1, ele vai dizer o seguinte, tem lá a informação no box acima, né? E aí vocês vão fazer a leitura depois de maneira individual, que está bem fácil também, não vejo dificuldade nessa questão, tá? E aí no intervalo diz, o que era alguma coisa que pulou de dentro da caixa, fazendo o Max cair e bater a cabeça? Imagine a cena. Como é possível que algo dentro da caixa ainda estivesse vivo? Lembrando então que o Max e esse bicho que está com o Max, eles sofreram um naufrágio, né? E o Max então ele acordou à deriva no Scalar, que é um barco pequeno, tá bem? E lá ele não acordou sozinho. A gente já conhece o texto, então para nós não é mais surpresa, mas ele não acordou sozinho, né? Tinha alguém observando ele. Quem era esse alguém? A gente já sabe que é aquele jaguar incrível, né? Que no final da obra a gente até começa a gostar do jaguar, né? Então aparece lá. Como é possível que algo dentro da caixa ainda estivesse vivo? O que você precisa fazer a respeito disso? É pensar nisso, né? Como que é possível, por exemplo, fazia 2 dias que o cargueiro tinha afundado. É lógico, se o Max estava vivo, era possível que alguém também, ou alguma coisa que estava no cargueiro também estivesse vivo. Seria uma possível resposta, tá bem? E aí no intervalo 2, ele vai falar da recuperação lenta do Max, que ele abriu os olhos, que depois essa parte é a que eu mais gosto. Depois ele fica apavorado, né? Que ele fica gritando. E aí, quando ele dá de cara com o jaguar, né? E ele fala, meu Deus, valei-me Jesus Cristo. Tenha pena de mim. Pai e mãe, me acudam, por favor. Ele pede para Jesus, depois ele pede para o pai e para a mãe dele, sabendo que ele está no lugar em que tá ele, o mar e o bicho, né? Eu acho que isso que é engraçado, tá bem? Então, intervalo 2. Max terá sido devorado pelo jaguar? De que modo o narrador e o personagem se fundem nesse trecho?
Que recurso o autor usará para contar os próximos acontecimentos, mantendo o leitor preso à narrativa? Tudo isso é muito pessoal, gente. Tudo isso vai valer muito das suas impressões a respeito do texto, tá bem? Nenhuma resposta é uma resposta pronta para isso. Nenhuma resposta é aquilo que nós chamamos de resposta óbvia, tá bem? Aqui é mais impressões pessoais do contexto, porque também tá bem fácil. À medida que a gente vai lendo, a gente já vai desenvolvendo esse contexto na gente, tá bem? O intervalo 3 vai falar do pai do Max. Nós vimos lá que o pai do Max, ele tinha alguns problemas, ele era muito violento, ele batia na mãe dele, ele batia na mulher dele, né, que era a mãe do Max, ele batia no Max, ele fazia coisas que eram absurdas, né? A gente viu esse contexto com o pai do Max, a gente já viu também que ele era um peleteiro, ele passava a vida dele tirando a pele dos animais e vendendo essa pele no mercado de pele, né? E o Max, então, ele cresceu nesse negócio com o pai, né? Existem algumas situações que são bastante de violência na casa do Max e com o Max, né? Nós vimos isso. Enfim, essa informação ajuda a explicar o título Max e os Felinos. Então, saber que o pai do Max tinha um tigre de bengala na sala ajuda a gente a entender por que a escolha foi Max e os Felinos? Sim, né? Lógico, o título é bem evidente, porque vai falar exatamente desse tipo de convívio que o menino Max teve com esses felinos e depois já o rapaz, e no final já o homem velho, ao criar os gatos, que também eram felinos, né? A gente sabe que ele veio para o Brasil, que aqui deu um monte de coisa errada, ele se envolveu com os nazistas, a gente já viu isso, né? Ele se casou aqui no Brasil, ele sonhava com os negócios de uma onça e no final a gente viu que essa onça realmente existia e lá pro final a gente viu que ele desenvolveu então uma espécie de cuidados, ele começou a criar gatos, né? Eram gatos que tinham uma raça diferente que não tinha no Brasil. Tá bem? O intervalo 4, Max não sabia por que o jaguar não atacava, mas tinha algumas hipóteses. Qual é a sua, leitor, leitora? Qual a hipótese que você tem para imaginar por que o jaguar não atacava o Max? Já que eles estavam a dias de naufrágio e provavelmente o jaguar estava com fome. E o Max ali, né, seria uma boa para o jaguar comer, né? Então, o que você colocou? Dentro do contexto, vai aparecer ali no quadrinho que diz assim, no box acima assim, porque Max não sabia, pouco conhecia dos hábitos felinos. E depois ele aparece fazendo as anáforas. O que são as anáforas? Essas repetições, né? Talvez, talvez, talvez. Tudo isso mostra que o Max não tinha a certeza por que o jaguar não atacava ele. Então o exercício está pedindo para você começar com essa proposição, usando talvez, tá? Eu colocaria assim, talvez o animal não estivesse com fome, que é a própria resposta do Max. Talvez tivesse comido antes do naufrágio, ou mesmo porque os gatos, os felinos, eles não gostam de água, e a água tivesse dado algum tipo de medo nele, né? Então eu coloquei 3 hipóteses, são pessoais, mas você pode também colocar as suas, tá certo? E aí na página 66 vai falar do intervalo 5, né? O exercício 16 vem falando a respeito da paráfrase e diz assim: que expressão do texto parafraseia a frase "a morte já não lhe parecia tão iminente"? Iminente é próximo, é perto, é algo que vai acontecer, né? Então é a expressão tinha tempo, tá? Então ela é a paráfrase do não iminente, tá certo? 17. Repetições de palavras. Por que será que o autor repetiu as palavras jaguar e felino nesse trecho do texto? Por que será que ele não usou pronomes ou não usou expressões como fera, ou como bicho, como grande mamífero, ou como os hipônimos, né, que aparecem dessa expressão que é o animal? Por que será? Será que ele usou de propósito? Eu acredito que ele tenha usado de propósito, para fazer a gente, leitor, entender que era um jaguar, né? Não era uma onça, não era um leão, era um jaguar, certo? E isso fez com que a gente pensasse naquele bicho de maneira muito forte. Então, acredito que tenha sido de propósito que ele fez as repetições, tá bem? 18 fala do paralelismo.
O que é o paralelismo num texto? O paralelismo são aquelas repetições que vão aparecer próximas uma da outra e conferem musicalidade àquele fragmento, tá bem? As poesias são elas usam muito isso, mas nos contextos em geral quase não se usa. Então, é lá aquela parte que fala o seguinte: quem sabe se atirava ao mar? Quem sabe se nadava até a caixa? Ou, né, outras expressões que aparecem repetidas, tá bem? Então, a 16, a 17 e a 18, os intervalos nós já fizemos. Vocês sigam fazendo a página 66, 67, 68, 69, a 70, a 71 e terminem a apostila, que vai terminar com esse texto que nós já conhecemos. Demos sorte de conhecer o texto, tá bem? E eu, como eu digo para vocês, eu estou disponível, vocês podem vir, havendo dúvidas. Essa é a tarefa de vocês nessa semana, é terminar a apostila referente ao texto que nós já conhecemos, tá bem? Lembrando que a gente está trabalhando romances, tá certo? E não esqueçam de fazer a leitura do bimestre, porque eu vou começar a cobrar. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Eu estou com saudades. Tchau.